Olá, boa tarde. Vamos agora ficar mais atualizados com os últimos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 29 de novembro. O vice-presidente da República defendeu hoje a taxação das compras internacionais de até $50. Desde agosto, quem aderiu ao programa Remessa Conforme está isento. Geraldo Alckmin ressaltou que ainda não existe uma decisão tomada, mas lembrou que é importante equilibrar as forças entre o varejo nacional e internacional. O secretário executivo da Fazenda, Darildo Gigan, já declarou que o valor do imposto de importação deverá se aproximar dos 20%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sinalizou hoje um possível reajuste na tarifa do metrô e dos trens metropolitanos. Ele lembrou que o passageiro paga R$ 4,40 desde janeiro de 2020, o que obriga o governo a aumentar cada vez mais o subsídio para bancar o valor, que sempre é a mais. Em entrevista a jornalistas, Tarcísio disse que a tarifa atual está defasada e que até o fim deste ano deverá tomar uma decisão. Ou a tarifa permanece congelada ou é preciso aumentar o subsídio, o que significa que será necessário tirar este dinheiro de algum lugar. Talvez a atual crise financeira que atinge o Brasil possa explicar os dados do novo estudo feito pela Fintech 11 em parceria com a seguradora Icato. O levantamento mostrou que os brasileiros se preocupam mais com o dinheiro do que com a própria saúde. Das 8.573 pessoas ouvidas na pesquisa, 54% indicaram que o dinheiro é o que mais as preocupa em suas vidas. A diferença para outros temas que geram preocupação é discrepante. Quando se fala em família, 17% ficam preocupados. No quesito saúde, 13% e trabalho, apenas 8%. Então, a partir disso, não é errado dizer que o dinheiro, na verdade, a falta dele, é o que mais preocupa os brasileiros atualmente. Os especialistas afirmam que uma das explicações para esse fato é que a saúde financeira e a saúde mental andam lado a lado justamente porque o dinheiro é a engrenagem que movimenta a sociedade. A ausência dele impossibilita a pessoa de honrar com seus compromissos financeiros e ocupar espaços sociais, gerando sintomas desconfortáveis e mudanças de comportamento como distúrbios de sono, alterações de humor e apetite e até na queda de produtividade. O levantamento demonstrou ainda que 71% dos entrevistados são afetados emocionalmente por problemas financeiros. Além disso, apontou que 30% dos entrevistados relataram que o foco no trabalho é afetado pela preocupação com dinheiro. Isso é prejudicial porque atrapalha o desenvolvimento de possíveis soluções para reverter o cenário financeiramente desfavorável. A ausência de uma educação financeira desde pequeno afeta grande parte dos brasileiros, já que muitos apresentam um sentimento em comum, a culpa por não conseguir fazer as contas caberem no orçamento. Para reverter esse quadro, os especialistas orientam ainda a analisar com calma os fatores que levaram a pessoa a não conseguir equilibrar as contas. Uma delas é traçar estratégias realistas para conseguir solucionar o problema, como economias, planilhas de gastos e, em caso de maiores dificuldades, procurar até mesmo a ajuda profissional. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. Quando o assunto é medida econômica, não faltam argumentos a favor ou contra. A nova polêmica é sobre a aprovação pelo Senado do projeto de lei que facilita a utilização de elementos químicos nas plantações. A divergência, aliás, começa na classificação. Quem é contra diz que são agrotóxicos. Para a turma a favor, são defensivos agrícolas. Quem consome não fala nada, apenas engole. O tema começou a ser discutido em 2005, durante o primeiro mandato do presidente Lula.
demorou tanto exatamente por causa de tantas polêmicas. A bancada ruralista no Congresso, que apresentou o projeto, tem na manga o fato de o país ser o terceiro maior produtor agropecuário do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. O setor tem um peso muito grande no PIB nacional, graças, segundo eles, aos defensivos agrícolas. Já os ecologistas lembram que não é bom ficar contente, porque a China e os Estados Unidos são os dois maiores poluidores no mundo. E como em todo o planeta somos quem mais utiliza agrotóxicos ou defensivos agrícolas, sujamos bastante os rios. E agora ficou mais fácil utilizar os produtos que, sem dúvida, ajudam a aumentar a produção, mas acabam no nosso estômago. Existem alguns estudos que apontam, inclusive, que alguns causam até câncer. E pelo que foi aprovado ontem, agora basta começar a usar para depois conseguir a autorização dos ministérios. Detalhe é que neste exato momento está começando a Conferência do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes. Vamos ouvir muitos discursos, promessas e cobranças. Vai ser bom. Depois a gente janta com agrotóxicos ou defensivos no prato. Em 2022, mais de 27 milhões de crianças foram reduzidas à fome e à desnutrição devido a eventos climáticos extremos em países severamente afetados pela crise climática, um aumento de 135% em relação a 2021. Segundo a ONG Save the Children, entre as principais causas que levam milhões de crianças à fome, também estão os conflitos e os choques econômicos. Aproximadamente metade delas vivem na Etiópia e na Somália. A ONG ressalta que, em escala global, 1 em cada 3 crianças vive na pobreza e, ao mesmo tempo, está exposta a fenômenos climáticos extremos. Em um relatório publicado na semana passada, a organização indicava que, neste ano, 17,6 milhões de crianças haviam passado fome desde seu nascimento. O número representa um aumento de 135% com relação a 2021. A ONG pediu que na COP28, a Conferência da ONU para o Clima, que começa em Dubai nesta quinta-feira, sejam tomadas medidas contra o aquecimento global, reconhecendo os mais jovens como atores chaves da mudança, e ações contra outras causas da insegurança alimentar, como prevenir conflitos e reforçar os sistemas de saúde. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto que torna crime hediondo as práticas de bullying e cyberbullying que acontece através das redes sociais. 4 atitudes contra crianças e adolescentes foram incluídas na lista, que ainda deverá ser votada pelo plenário. Qualquer ação que envolva imagens pornográficas, comprar ou ter em casa estas imagens, sequestrar ou manter os menores em cárcere privado e traficar pessoas menores de 18 anos. Quem é condenado por crime hediondo não tem direito à fiança e nem pode receber benefícios de anistia, graça e indulto. E olha só, um avião da empresa Virgin Atlantic, de um bilionário britânico, decolou ontem do aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Nova York. Até aí, tudo bem. A questão é que a aeronave levava no tanque uma mistura formada por óleo de cozinha usado, gorduras animais e outros tipos de produtos considerados sustentáveis. Essa é a primeira vez que uma companhia aérea comercial realiza um voo de longa distância movido 100% por combustíveis de aviação sustentáveis. Espera-se que esse tipo de produto emita uma quantidade menor de carbono em seu ciclo de vida, na comparação com o querosene, de origem fóssil, empregado na aviação tradicional. O uso do SAFE, contudo, representa menos de 0,1% dos volumes globais de combustíveis de aviação. Por isso, o voo da Virgin foi saudado como um marco para o esforço de descarbonização do setor. A estimativa é que as viagens aéreas sejam responsáveis por cerca de 5% das emissões mundiais de gases responsáveis pelo efeito estufa, o vilão do aquecimento global. Sir Richard Branson, o fundador da Virgin, o secretário de Transporte do Reino Unido e o presidente executivo da Virgin Atlantic estavam a bordo do avião Boeing 787, que transportava apenas convidados pagantes. Branson, que também é dono da Virgin Galactic,
focado em voos suborbitais, disse que, embora se considerasse impossível que um avião pudesse atravessar o Atlântico com combustíveis sustentáveis, hoje espera provar que isso está errado. Em nota, ele observa que essa é a única solução viável para a descarbonização dos voos de longo curso e disse que os testes irão fazer a ciência avançar. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho às 6h30 com Kleber Werneck. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaquetto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.